Vamos à nossa... E aí, pessoal, vamos à nossa segunda parte do vídeo, falando aí de Egito Antigo. Então, nós falamos sobre a divisão social. Havia períodos em que, quando a enchente não era tão abundante, ela era muito pequena, eram períodos de fome. Então, quem passava fome era geralmente os camponeses. Mas eram pessoas importantes mesmo assim na questão da produção de alimentos. Agora a gente vai falar sobre deuses. O Amon-Ra era o deus Sol, que seria o pai do faraó, era um dos mais importantes. O outro importante dessa sociedade era Osíris. Osíris, que era o deus do rio Nilo, que era a coisa mais importante, talvez ali, do Egito Antigo. Então era muito importante. E aí quando havia enchentes, eles faziam uma oração em agradecimento a Osíris. Em relação agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão das pirâmides. As pirâmides que eram os túmulos dos faraós. Quando o faraó morria, tinha-se a crença de que ele poderia voltar à vida. Mas para isso, o seu corpo deveria estar conservado. Por ser o filho de um deus, ele poderia retornar. A crença também dizia que quando ele fosse enterrado, tudo que tivesse com ele poderia ser levado com ele para o mundo dos mortos. Então, quanto mais luxo ele tiver, mais privilegiado ele será naquela sociedade. Então isso era algo muito importante. Como era o processo? Esse processo de conservação do corpo era chamado de mumificação. E só quem tinha condição mesmo de fazer esse tipo de situação eram os faraós. O corpo dele era levado para um templo de um sacerdote que colocava uma máscara com formato de um cachorro que representava o deus dos mortos. E aí era cantado um ritual para a conservação desse corpo, para esse ritual começar. Quando fazia esse ritual, era aberto o nariz do faraó com uma ferramenta para retirada do cérebro. Depois tinha uma pessoa que era encarregado de fazer uma pedra afiada, abrir a barriga do faraó e tirar os órgãos para que houvesse uma conservação do corpo. Quando ele voltasse ao corpo, os órgãos poderiam ser reconstituídos, mas o corpo tinha que estar intacto, e para isso ele precisava tirar esses órgãos para que não fossem entrassem bactérias ou micro-organismos que pudessem prejudicar o corpo do faraó. Depois era passado, depois de abrir esse corpo, essa pessoa que abria o corpo do faraó, isso segundo até o que Heródoto disse, que conseguiu acompanhar um pouco lembrando que Heródoto era aquele historiador da Grécia Antiga, então ele viu um pouco sobre a mumificação, porque a gente não conhece muito sobre esse processo. E aí diz que quando esse cara, depois que ele colocava esses órgãos num determinado lugar, os sacerdotes, as outras duas pessoas que estavam acompanhando o ritual, apedrejavam essa pessoa, porque mexer com o corpo do faraó era profanar um corpo sagrado, e era um crime. Por isso que o sacerdote não fazia isso. Por isso era contratado uma pessoa exatamente para isso, mas essa pessoa, e não sabia obviamente disso, ela era apedrejada logo em seguida. E aí eles continuavam com o ritual. Passavam depois o bálsamo, produto que era para deixar a pele como se fosse uma carne seca. Para quem já viu carne seca, né? Ele vai parecer, viu já a imagem, vou procurar por essa imagem aqui, ó. Essa aqui. Parece que é uma carne seca, que é para conservação dessa pele, para que ele pudesse retornar. Depois jogava uma espécie de sal por cima do corpo, ficava ali cerca de um mês. Aí sim o corpo era enfaixado, colocado no sarcófago e levado de volta para ser colocado na pirâmide junto com as suas riquezas. E isso é uma coisa muito importante. Um dos faraós encontrados na situação dentro de uma pirâmide foi o Tutankhamon, um dos mais novos faraós e que morreu mais novo também.
E aí, quando foi encontrado, acho que na década de 90, se eu não estou muito enganado, foi encontrado, tinha, como tem em todos os túmulos dos faraós, uma escrita que traduzida era uma maldição, que as pessoas morreriam. E aí, por coincidência, algumas pessoas foram morrendo, e passou-se a criar um mito que realmente aquilo era a maldição do faraó. Né? Porque assim, por que essa maldição? Por que todo esse cuidado? Porque havia muitos ladrões de túmulos, né? Assaltantes de sepulturas, como eram chamados, que iam lá e roubavam as coisas do faraó. E isso não poderia acontecer, então era colocado essas maldições. Mas aí depois foi descoberto que o túmulo estava coberto de bactérias que causaram a morte dessas pessoas que estavam presentes, não todas, mas essas pessoas que morreram foi apenas por essa razão. Né? As pirâmides também, se você vai em alguns canais, vão dizer que, nossa, as construções perfeitas, ser uma das 7 maravilhas do mundo que continua em pé depois de milhares de anos. Foram construídas há mais de 4.000 anos atrás. Continua aí intacta. Mas não tem nada de alienígena. O que era a matemática que eles desenvolveram. Eles vão ser um dos desenvolvedores desta matemática, da engenharia, que foi tão perfeitamente, matematicamente perfeita, que está em pé até hoje e é uma das grandes construções, apesar de que muitos deles ainda não entendem. E é difícil mesmo. A gente sabe que a matemática, o encaixe foi exatamente perfeito para eles. Então fizeram com que isso fosse muito importante. E finalizando aí essa questão desse conhecimento, que foi muito importante para o desenvolvimento de outras culturas e, óbvio, o desenvolvimento da nossa com a matemática, com a escrita. Ali o Egito teve a sua contribuição muito importante. E suas riquezas, mais uma vez só dizendo, as riquezas enormes do Egito foi por causa da abundância de muitas vezes de alimentos, o que permitiram vários tipos de alimentos diferentes e essas vendas comercializadas por todos os lugares e enriquecendo cada vez mais a vida do faraó e do Egito Antigo. Então essa foi a aula sobre o Egito Antigo, espero que vocês tenham entendido. São os principais itens aí que a gente precisava saber. Muito bem, até a próxima, muito obrigado, bons estudos!